Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para refletirmos um pouco mais sobre a nossa vida, sobre os ensinamentos, do nosso querido Mestre Jesus Cristo, sobre a moral, né, que ele deixou para a gente. E vamos falar agora especificamente sobre o umbral, que segundo a doutrina espírita, é o local espiritual para onde todos nós iremos após o desencarne, ok? Bem, eu tenho minhas ressalvas sobre essa afirmação feita, principalmente pelos espíritos, e vou expor aqui para vocês meu modo de pensar sobre esse aspecto. Enfim, aqueles que estão chegando ao nosso canal aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Espero de fato que se inscrevam e dê o like de joinha, ok? A proposta do nosso canal aqui, gente, só voltado assim para a parte religiosa, porque tem muitas coisas que eu coloco aqui que não são só de religião. Se vocês quiserem assistir vários vídeos que eu coloco aqui, vocês observarão que não são só coisas, da doutrina espírita, religiosa e coisa e tal. Mas enfim, são a nossa pretensão, se assim podemos dizer, o nosso interesse aqui é tão somente fazer com que a gente raciocine e pense um pouco mais, sobre as coisas que nos dizem e as possibilidades de serem verdades ou mentiras, as possibilidades de nós aceitarmos ou negarmos, concordarmos, enfim. Nós temos que formar, assim, a nossa opinião. Eu acho que esse é o grande propósito aqui do nosso canal, é fazer com que a gente repense, O que é repensar? É pensar novamente em algo que nós já pensamos antes, ok? Eu sou espírita, para aqueles que não sabem. Eu trabalho mediunicamente, enfim. Mas eu tenho meu jeito de pensar, meu jeito de tirar minhas próprias conclusões. Não é porque certas coisas estão aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, não é porque estão aqui que eu vou achar que são sagradas e que são verdadeiras e que eu tenho que aceitá-las todas da forma que foram colocadas aqui. Assim penso eu. Longe de eu dizer para vocês que estou com a verdade. Mas como todos nós temos a liberdade de aceitar ou negar, é claro que todos nós encontraremos pessoas que pensam diferente, faz parte da vida, é uma coisa natural, mas acho muito importante que a gente não se omita sobre aquilo que a gente pensa. Muitas das vezes a gente está numa reunião, espírita que seja, estudando, e a gente fica calado quando pensamos diferente daquilo que as outras pessoas estão falando, porque não queremos ser desagradáveis, porque não queremos ir contra, porque não queremos deixar de pertencer ao grupo, por vários preconceitos nossos mesmo, Verdade? Tiramos conclusão de coisas imaginando que irão pensar assim ou assado da gente. E perdemos a nossa autenticidade, ok? É claro que nós devemos medir nossas palavras, nosso jeito de conversar e coisa e tal, para que não venhamos a ofender os outros. Também é uma necessidade de aprendizado, nosso, sabermos nos pronunciarmos. É uma coisa que eu estou aprendendo e é muito difícil, Eu posso falar principalmente porque
meu jeito é muito áspero, né? Muito rude. Eu tenho um jeito, poderia dizer assim, bruto, ignorante, né? De falar as coisas. Mas, infelizmente, meu jeito de falar não é o que eu penso dentro de mim. Eu penso de uma forma mais leve, mais light, mas, infelizmente, meu verbo é muito agressivo. Infelizmente. Mas eu estou aprendendo e com a ajuda de vocês, com certeza eu vou aprendendo um pouco mais. Bem, então vamos ao nosso assunto, que mais importa é falar para vocês sobre aquilo que eu penso, né, a respeito do umbral. Para quem não é espírita ou já ouviu falar de espiritismo e está chegando aqui pela primeira vez, eu vou explicar como a doutrina espírita vê o umbral, ok? Para vocês terem uma ideia. Bem, o umbral é uma parte na espiritualidade, né? O ambiente espiritual. Vou falar segundo a doutrina, ok? Depois eu vou dar a minha opinião sobre isso. Então vamos lá. Segundo a doutrina espírita, é o local na espiritualidade onde todos aqueles que estão aqui encarnados, quando morrer o corpo físico, o espírito vai para esses ambientes, todos os espíritos. O umbral, na verdade, não tem um ambiente determinado, ou seja, não é um local único. Não, não é assim. O umbral, na verdade, existem vários umbrais, ok? Vários ambientes. Então não existe um umbral. Existem vários umbrais, mas a gente fala o umbral, ok? Mas existem vários umbrais. Como assim? Vou explicar melhor para vocês. A pessoa que comete muitos erros vai para um local. A pessoa que comete erros diferentes vai para outro local. E aí vão se agrupando os espíritos de acordo com a conduta que tiveram aqui na Terra. Vou dar um exemplo mais claro. Por exemplo, se eu fui uma pessoa corrupta, eu vou para um ambiente onde tem vários espíritos corruptos. Se eu fui avarento, se eu fui uma pessoa, né, voltada para dinheiro, para ganância, eu vou para um local onde tem vários espíritos semelhantes a essa ganância que eu tinha aqui. Se eu fui extremamente egoísta, extremamente vaidoso, se eu vivia no meio das drogas, bem, enfim, cada, né, desejo meu extremo, aquilo que eu mais me entregava aqui na Terra, é para esse ambiente que eu vou. Agora vamos supor, eu, além de ser avarento, eu era viciado, eu era invejoso, então vou para um lugar onde tem vários espíritos que vibram da mesma forma. Aqueles que provocaram vários abortos, ok? Vão para determinado local. E por assim vai, certo? Então, quanto maior foi o erro que nós cometemos, pior é esse ambiente. Por quê? Porque a nossa energia é uma energia muito negativa. Ok? Sendo assim, eu vou para um ambiente que é muito negativo. Se eu fiz mais ou menos mal, não fiz muito, eu vou para um lugar mais ou menos mal, com energia menos negativa do que aqueles outros. Deu para vocês entenderem? Ok. Qual a finalidade do umbral? Primeiro, o espírito vai ficar no ambiente, claro, sofrendo aquela angústia, aquele tipo de sofrimento peculiar à vida que ele teve aqui na Terra, quando a proposta é de que ele se arrependa dos erros que cometeu, até gastar toda essa energia dele, ao ponto de ele perder suas próprias forças, ok? Que a energia que ele está negativa é tão grande que ele tem que dizimar elas todas nesse ambiente. Do contrário, ele não consegue receber tratamento. Claro que não. Ele está impregnado de energia negativa, ele tem que dispor dessas energias, ok? Ela tem que se desfazer. Então, a finalidade do umbral é exatamente essa. É uma das finalidades. A outra é que esse ser
pela dor que ele está sentindo, se arrependa dos erros que cometeu. Quando ele já começa a se arrepender, é porque aquelas energias já não estão tanto afetando tanto a ele. É nesse momento que os espíritos que trabalham para o bem vão nos umbrais e retiram esse espírito de lá. Ok? Então a finalidade do umbral é esta: fazer com que o espírito reconheça seus erros. Ok? E de lá ele será retirado para o tratamento, porque aquela energia negativa já ficou naquele ambiente, a maior parte dela. Ele tem condições de se recompor. Ok? Então nenhum espírito fica no umbral eternamente, infinitamente. Vai ficar, cada um fica no tempo dele próprio, até que ele reflita. Ele próprio. Então uns ficam mais tempo, outros menos tempo. No meio espírita sabemos, né, do que aconteceu com o espírito chamado André Luiz. Na verdade, o nome dele verdadeiro na vida não era esse. Ele deu esse pseudonome, sei lá, pseudonome, parece que é esse o nome que dá, de fantasia, porque o nome verdadeiro, quando ele estava vivo, era outro. Ok? Então, minha gente, ele ficou 9 anos, quase 9 anos nesse ambiente, sem ter noção do tempo. O nome dele era André Luiz, né, o nome que ele dá, intitulado, e fez várias comunicações através do Chico Xavier, o médium Chico Xavier. Acho que foram 16 livros de temas diferentes. O mais famoso foi o livro que tem o título Nosso Lar. Ok? E no Nosso Lar, se eu não me engano, no livro vem dizendo que ele ficou quase 9 anos nesse ambiente. Quando ele se arrependeu e pediu a Deus ajuda, ele estava cansado de ficar sofrendo lá, aí ele foi auxiliado. A vida e a conduta que ele teve na Terra na época, quando ele era casado, tinha 3 filhos, eram 2 meninas e um rapaz. Ok? Ele era médico, era casado. Porém, a conduta dele era uma conduta para os padrões, naquela época principalmente, né? Que foi 1800 e pouquinho, sei lá, nessa época. Parece, não sei em que ano foi aproximadamente, mas sei que esse livro foi mais ou menos nessa época, 1800 e pouco. Mas, enfim, ele era um médico, vivia só para ele, né? Tinha a sua vaidade, era extremamente vaidoso, gostava do luxo, que ele tinha uma condição de vida boa, financeira, bebia em excesso, fumava, frequentava prostíbulos, sendo casado. Então, foi a vida que ele teve. E muitos espíritas acreditam que esse médium espírita, esse espírito, né? Médium espírita é ótimo, né? Que esse espírito é o espírito com uma luz enorme, maravilhoso. É claro que ele foi uma pessoa comum como todos os outros, da sua época e como nós somos ainda hoje, voltados para as coisas da matéria. André Luiz, não sei se ele já reencarnou, mas vai precisar reencarnar para reparar os erros que ele cometeu, as falhas dele. Isso é um problema dele que não está aqui. Não sou eu que vou julgá-lo, nem Deus vai julgá-lo. Só estou repassando que tem gente pensando que André Luiz é espírito de luz, que ele foi para um grau. Não, ele não era de luz. E não é. É um espírito comum como nós. Ainda está aprendendo como nós estamos aprendendo. Ok? E não tem como comparar a vida da gente com a vida dele. Não devemos comparar a nossa vida com a de ninguém. Ok? Podemos comparar a nossa vida atual com a vida nossa passada. É o máximo que podemos fazer e que devemos. Bem, enfim. Então, por isso ele foi para o umbral. Que tinha uma vida completamente desregrada. Nem religião ele frequentava. Não tinha nem religiosidade, segundo o livro. Né? Então, minha gente,
Precisamos ir para o umbral? Sabe? Eu acredito que não precisamos. Não tenho a menor dúvida, porque no umbral ninguém paga a dívida. Todos os erros que cometemos aqui na Terra, contra alguém, contra nós mesmos, né? Nossa própria saúde, nós temos que reparar os erros. O umbral não elimina ninguém de reparar erro. Sabe, se o filho cometia um erro contra alguém aqui na vida, nesta vida atual aqui na Terra, eu estando lá no umbral, não estou pagando meu erro para essa pessoa, não. Eu vou ter que, numa vida futura, fazer o bem a essa pessoa. Aí eu reparo o meu erro. Então, para que serve o umbral? Só por esse motivo que eu já apresentei para vocês. Não há uma necessidade real para que nós venhamos a passar pelo umbral. Aí alguns vão perguntar, mas e os erros que você cometeu? Os meus erros eu tenho que reparar, já repeti, vou repetir 1 milhão de vezes. A única coisa que eu tenho que fazer na vida atual, né, já que eu cometi esses erros todos, não tem jeito de desfazê-los. Reconhecer que eu errei. Tá, eu errei. E assumir a responsabilidade de reparar. Eu não tenho que arrumar desculpa para os meus erros. Ah, eu errei foi por causa disso. Eu errei foi por causa daquilo. Eu errei porque fulano fez isso comigo. A gente fica arrumando desculpa. Essas desculpas não convencem a ninguém, nem a nós mesmos. Que a nossa consciência no íntimo vai nos levar para o umbral. Que nós estamos querendo o tempo todo nos enganarmos. Nós temos que parar de tentar nos enganarmos. Nós não conseguimos. Vivemos essa amargura de tentar nos convencer que fizemos isso por causa daquilo, por causa de botar culpa em tudo, em todos. Vamos assumir nossos erros. Sabe por que muitos de nós não queremos assumir? Por causa da nossa vaidade. Porque assumir erro é assumir que somos tão imperfeitos quanto os outros. E às vezes até mais imperfeitos. Mas a nossa vaidade não quer nos deixar admitir que somos, né, inferiores a alguém. Quando nem somos inferiores. O maior absurdo é a gente vai, não, se eu assumir tal erro, eu sou inferior. Não, você não é inferior, você é igual ao outro. Não comete o mesmo erro. É igual no sentido que é um aprendiz. Assim somos todos iguais, aprendizes. Somente assim somos iguais. Cada um comete seu erro. Um diferente do outro. Um rouba, o outro mata, o outro mente, o outro é invejoso, o outro faz mal. E por aí vai. O outro se droga, não é verdade? O outro se exagero de comida. O outro prejudica seu corpo. Bem, enfim. Então, sendo como for, todos nós somos aprendizes. Primeiro é assumir o que somos. Espíritos infantis, aprendizes. Por isso cometemos nossos erros. Então ninguém precisa para um umbral. E temos que também observar as leituras que fazemos, os livros. O Evangelho está aqui na minha frente. Eu fiz há pouco agora uma postagem do Evangelho que eu faço quase que todos os dias, né? Leio 30 minutos do Evangelho segundo o Espiritismo, é o que eu estou fazendo atualmente. E tem coisa que está escrito aqui que eu não concordo. Que muitos espíritas vão me reprovar, vão dizer, mas você é espírita, por que eu tenho que aceitar? Por quê? Eu não tenho que aceitar, não. Eu tenho que me convencer, é diferente. Mas eu tenho que me convencer de tudo que está escrito? Não, eu tenho que raciocinar, analisar, interpretar e a minha consciência dizer se eu concordo com isso ou não. Certo? Sem com isso achar que estou certo ou errado para fazer valer minha opinião, não. Mas eu tenho que pensar por mim mesmo. Eu li aqui a pouco, eu vou ler um pedaço aqui para vocês. Eu vou explicar que tem umas coisas que eu não concordo. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí.
está escrito aqui. Está no bem-aventurados os aflitos. Então, vai dizer aqui no número 1. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Até aí tudo bem. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Quem falou isso aqui foi São Mateus. Então, tipo assim, por que bem-aventurados? Né? Os que chorais, os que choram. Por quê? Porque você, antes de reencarnar, veio para pediu para vir numa vida difícil, para reparar algum erro. Por isso você é bem-aventurado, porque pediu esse tipo de vida para suportar. Então você está no caminho de quê? Da sua evolução, o caminho correto. Né? Os que sofrem perseguição, por quê? Porque perseguiram alguém numa vida passada e pede para passar pela mesma coisa. Está no processo de evolução. Agora vamos ver outro aqui. Quem vai falar Lucas agora? Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Também é um tipo de prova que o Espírito pediu. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora choras, porque rireis. Seria tudo uma reparação. Nós pedimos esse tipo de situação. Agora vamos ver aqui o que Lucas fala. Olha o que Lucas falou aqui, muito interessante. Agora o que ele fala agora. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Está vendo aqui? Eu discordo do que ele está falando. Por quê? O cara veio rico por uma missão, certo? Mas ser rico significa ser mal? Quantas pessoas ricas que eu conheço que fazem o bem? Quantas? Não é verdade? Mas ele fala aqui, ó. Mas ai de vós ricos. Ele aqui, ele está o quê? Generalizando. Generalizando. Então, todo rico, na visão de Lucas, não prestam. Tá? Na visão dele. E diz que isso é uma coisa sagrada. São Lucas. Então, o que ele falou é uma coisa sagrada, como sendo puramente verdadeira. Ai de vós que rides. Agora, eu quero não pode ser feliz, não. Por quê? Porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Tu tá lascado, amigo. Pode rir não, pode ser feliz. Aí você fala, não, mas está escrito por Lucas. E daí que Lucas escreveu? O problema de Lucas, daquilo que ele pensa, que ele acredita. Será que nesse momento que ele escreveu isso aqui, ele estava com raiva das pessoas ricas, porque ele era pobre e miserável? Será que quando ele escreveu isso aqui, ele estava angustiado e ficou chateado com as pessoas que eram alegres e felizes? E ficou revoltado de escrever isso aqui? Será? Pois é, né? Pode ser. Aí alguém vê, está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Aí a pessoa, não, isso é sagrado. Lucas falou, isso é ser fanático. É acreditar porque está escrito aqui. Porque disseram que é sagrado. Ok? Aí fala aqui uma parte, né? Que Deus vai punir. Outra, contrassenso. O homem é sempre punido pelo que pecou. O que é o pecado, gente? O que se trata do pecado? Pecado é um erro. O que é um erro? Só erra quem não sabe fazer o certo.
Não adianta vir com desculpa e falar que o cara sabia fazer o certo e fez errado porque quis. Não, ele não sabia o que era certo e nem tampouco fez errado porque quis. Ele tinha uma noção do que era certo, mas não tinha noção exatamente, ele não sabia exatamente o que era certo. Tinha uma noção, né? E cometeu erro, por quê? Porque não sabia da consequência do seu erro. Então o espírito, quando vai para a pátria espiritual, aprende muita coisa para retornar à vida da matéria e reparar seus erros, e consertar e se melhorar. Ninguém nasceu nesse mundo aqui, na Terra, para ser infeliz, para sofrer, como o Lucas fala aqui, né? Então as religiões, infelizmente, eu não sei por que motivo, dizem que nós temos que sofrer para chegar ao céu. Se isso fosse verdade, coisa que eu não acredito que seja, é uma coisa que querem que você acredite que seja, para que você seja menos feliz possível, para que você se ache sempre um pobre coitado. Porque se você se achar um pobre coitado, você é manipulado facilmente. Você é um dependente dos outros. Você pode não ter dinheiro, isso não significa que você, por não ter o dinheiro, tem que ser infeliz. Negativo, conheço muita gente pobre e feliz. Então ser feliz, quem ri, conforme fala aqui Lucas, vai chorar depois? É um absurdo, não é verdade? Pois é. Então ninguém nasceu para ser infeliz. Ninguém nasceu para sofrer. Ninguém nasce para sofrer para ganhar o céu. Nós nascemos sim para sermos felizes. Nós vamos ver alguns trechos aqui depois. Se vocês acompanharam o nosso trabalho aqui que é feito, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver alguns trechos aqui falando sobre isso, que a felicidade não é da Terra. Claro que é. Imagina aqueles espíritos que estão num grau superior ao grau da maioria, que já passaram por muitas provas, passaram com mérito, né? Adquiriram um certo grau evolutivo e estão reencarnando aqui para orientar outras pessoas. Esses espíritos não são mais felizes? Claro que são, do que essas outras pessoas, claro. São mais alegres, claro. Então eles são condenados porque são felizes e alegres, têm uma compreensão maior. Se você acha que esses espíritos nascem sob condições miseráveis, aleijados, mutilados, com deficiência mental, bem raros, não é verdade? Porque pouco poderão fazer pela população humana. Mas esses outros que nascem sob condições financeiras razoáveis, são alegres, felizes e ajudam muita gente, então eles vão para o inferno, vão para o umbral, vão para onde? Então, meus amigos, não vamos generalizar. O umbral existe para que venhamos a refletir, quando não refletimos antes, pelos erros que tenhamos cometido contra os outros, ok? Para que a gente venha, de certa forma, nos arrependermos. Mas, no entanto, não é necessário para nenhum de nós, ok? Eu não tenho consciência exata daquilo que poderá me levar para o umbral. Porém, todos os erros que eu cometi na vida atual, é um conselho que eu dou para vocês, certo? Diz esse conselho, fosse bom, a gente não dava, vendia, mas eu estou dando sim. É um conselho que eu posso dar pelos estudos que eu já fiz, por tudo que eu leio, por tudo que eu vejo, por tudo que eu observo. Todos os erros que eu já cometi, que nós tenhamos cometido na vida atual, sabe? Claro, isso é que nos importa, é o que fizemos na vida atual. Todos esses erros a gente tem que parar para pensar e não repeti-los. Lutar para deixar de cometer esses erros. Certo? Esse já é o primeiro ponto para que a gente não vá para o umbral. Depois, outro ponto. Assumir a responsabilidade de reparar todos eles. Fazer o bem a cada um desses irmãos a quem prejudicamos.
de uma forma ou de outra. Ou prejudicamos diretamente, esses geralmente nós conhecemos, mas existem aqueles que prejudicamos indiretamente. Como isso ocorre? Vou dar um exemplo. Eu faço mal para um chefe de família. Ele é casado, tem mulher e tem filhos. Vamos supor que eu tire a vida desse cidadão, que eu mate ele por algum motivo. Eu sei que eu fiz um mal direto a ele, até eu sei. Mas o mal que eu causei àquela família, a sua esposa, que dependia dele financeiramente, que a partir daí então teve que começar a trabalhar, teve que abandonar os filhos à própria sorte. Seus filhos cresceram sem um pai, sem uma mãe, e a rua educou esses filhos se tornaram bandidos e marginais. Vocês estão vendo o tamanho, a grandeza do mal que eu fiz? Pois bem, e se eu não estiver vendo o tamanho dessa grandeza, só estou vendo que eu matei alguém. Acho que eu fiz mal para uma pessoa, mas não fiz. O meu mal foi muito maior. Além de tirar a vida desse homem, eu prejudiquei a esposa dele e os filhos. E aqueles filhos cometeram outros crimes e assassinatos, que eu também sou responsável, indireto. Vocês estão vendo a grandeza das coisas? Pois é. Então, todo mal que a gente sabe, né, que causamos, mas nós não sabemos a grandeza desse mal. Até onde ele foi, até onde ele vai. Ok? Então, temos que procurar saber, sim, a grandeza do mal. Ou imaginarmos. Porque aí vamos observar o tamanho da nossa responsabilidade. Certo? Assumir a responsabilidade daquilo que fizemos. Fazer crescer em nós, né, o amor. Sendo assim, meus irmãos, não iremos para o umbral quando desencarnarmos. Iremos sim para o ambiente para nos reequilibrarmos, para voltarmos à vida da matéria, para fazermos a nossa reparação. Assim eu vejo, assim eu acredito que seja, né, a vida de cada um de nós. Não a vida terrena, eu digo a vida nossa, que é a vida de espírito. Ok? Então, até a próxima. E ao meu ver, o umbral só existe para fazer com que alguns espíritos se arrependam daquilo que fizeram de errado. Mas para aqueles que já reconheceram seus erros e assumem a responsabilidade da reparação, e já começam na vida atual se preparar para tal caso, para tal coisa acontecer na vida futura, não precisarão ir para o umbral, que é desnecessário. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.